Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a este culto, vamos orar ao Senhor, pedindo comunhão, vitória e libertação através do sangue do Senhor Jesus. Nosso Deus, nós queremos clamar pelo poder, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos, Senhor, pedir uma bênção da Tua comunhão, Senhor, de libertação, de vitória, Senhor, de perdão. Aceita-nos na Tua presença, Senhor, dá-nos a Tua graça, que o Teu Espírito se possa fazer bem presente no meio do louvor e da adoração da Tua Igreja. Nós pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Neste mesmo espírito de adoração e também com alegria, nós vamos entoar um hino de glorificação ao Senhor. Para me dar tua vida, teu sangue, para que eu pudesse ter a vida eterna e o perdão, a cura, a paz, libertação, Cordeiro eterno. E hoje teu sangue está agindo em mim, limpando, curando, mudando o meu ser. Oh, que poder e vida no sangue que Jesus verteu, Cordeiro eterno de Deus. Oh, que poder e vida no sangue que Jesus verteu, Cordeiro eterno de Glórias a Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos continuar a glorificar o Senhor, entoando mais um hino. Vamos todos participar, independentemente do lugar onde possamos estar. Vamos com alegria louvar o Senhor, vamos acompanhar enquanto este hino ele é cantado. quando suba ao monte para
Glórias a Jesus. Aleluia. Vamos agora orar ao Senhor, vamos agradecer, porque o Senhor já está falando connosco através do louvor. Então vamos agradecer. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, pela forma, Senhor, como Tu tens falado, Senhor, aos nossos corações, como o Teu Espírito se tem manifestado através do louvor e da adoração da Tua Igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido presente nas nossas vidas, pelo Pai de amor que Tu és, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Nestes tempos difíceis, Tu não tens desamparado, Senhor, a Tua Igreja. Nós Te louvamos, Te exaltamos por isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora entoar mais um hino e depois a seguir ao hino, iremos ouvir a palavra do Senhor. A história de Jesus e pensa que tudo terminou na cruz, mas eu sei que a história não chegou ao fim. Jesus está vivo para mim. Naquela manhã quando o sol raiou, a porta da sepultura se abriu e o Mestre aos discípulos se apresentou. O Cordeiro que foi morto ressurgiu. Aleluia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele vivo hoje está. Sua igreja dá-se a conhecer com muitos sinais e provas de amor. Jesus Cristo está vivo e é Senhor. Aleluia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele vivo hoje está. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23 e hoje vamos ler o verso número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nos primeiros 3 versos deste salmo, Davi fala sobre o pastor, sobre o Senhor. Davi diz: Ele é o meu pastor, Ele faz-me deitar em verdes pastos, Ele guia-me pelas veredas da justiça, Ele refrigera a minha alma. Mas nos versos 4 e 5, Davi, em vez de falar sobre
o pastor. Davi fala com o pastor, com o Senhor. Ele diz: tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa, tu unges a minha cabeça. Era porque Davi conhecia bem o Senhor que podia falar sobre ele. Mas não basta conhecer o Senhor e falar sobre ele. É necessário também falar com ele. De que forma? Nós sabemos. Orando, louvando, adorando, estando na sua presença, meditando na sua palavra, enfim, de muitas formas. Parece que a partir deste verso Davi entrou numa relação mais íntima e profunda com o pastor, com o Senhor, de tal forma que ele vai falar sobre algo que podemos dizer é uma fase difícil que ele previa que poderia vir a experimentar. Podemos dizer uma crise na sua vida, que ele identifica como a passagem pelo vale da sombra da morte. É exatamente neste ponto do Salmo, que Davi, em vez de dizer não temeria mal algum porque ele está comigo, Davi diz: tu estás comigo. Não é verdade que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nos chegamos mais perto de Deus? Nos pastos verdejantes, a ovelha pode ter a tendência a não sentir tanto a necessidade do pastor. Mas quando tem que passar pelo vale, a ovelha procura não deixar de estar perto do pastor. Vamos hoje ver qual poderá ser o significado de, em primeiro lugar, passar pelo vale da sombra da morte. Em segundo lugar, qual poderá ser o significado de ser consolado com a vara e com o cajado do bom pastor. E, em último lugar, porque é que Davi terá mudado o seu discurso? Porque é que ele terá mudado de ele é, ele faz, etc., para tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vejamos então, em primeiro lugar, o que poderá significar passar pelo vale da sombra da morte. E que implicações poderá ter isso para nós hoje? Porque é que o pastor que conduz a ovelha a pastos verdejantes permite que ela passe por uma situação assim tão difícil e perigosa como o vale que Davi chama da sombra da morte? Uma resposta pode ser esta, porque provavelmente é a única forma que o pastor tem de passar de um lugar onde o alimento acabou para a ovelha, para um outro lugar onde a ovelha volta a ter pastos verdejantes. Jesus, ele próprio passou não apenas pelo vale da sombra da morte, mas pela própria morte. Mas sabemos que no caso do Senhor Jesus, o próprio Pai o abandonou nesse momento tão difícil, tão terrível. No entanto, ele, como bom pastor, suportou tudo isso para que nós hoje nunca tivéssemos de estar sozinhos, nunca fôssemos derrotados, nunca ficássemos sem consolo. Jesus foi à cruz para que hoje todos aqueles que são seus, todos os que são suas ovelhas, pudessem ter o seu Espírito, o Consolador. Na realidade, nós, os que pertencemos ao pastor Jesus, nunca vamos ter que enfrentar a morte, ou seja, a separação eterna de Deus. A separação eterna do Pai, que Jesus, ele mesmo, por alguns momentos, enfrentou sozinho. Nós não temos que passar pela morte, mas apenas pelo vale da sombra da morte. Podemos fazer uma comparação, que é apenas uma comparação. Quando um grande veículo na estrada, por exemplo, um caminhão, passa por nós, uma coisa é sermos atingidos pela sua sombra. Outra, muitíssimo diferente, é sermos atingidos pelo próprio veículo, pelo próprio caminhão. Jesus foi atingido pela própria morte, para que nós só tivéssemos de passar pelo vale da sombra da morte. E nunca pela própria morte, pela separação eterna de Deus. Quando Jesus é o nosso pastor, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, não necessitamos ser controlados pelo medo, até mesmo o medo do vale da sombra da morte. Todos temos que passar por vales na nossa vida, por situações de doença, por perigos e um dia até a própria morte.
a morte física. Mas podemos ter a certeza que nesses momentos o Senhor estará sempre ao nosso lado. E nós podemos dizer, como Davi, tu estás comigo. Vejamos agora o que poderá significar ser consolado pela vara e o cajado do pastor. Em Provérbios 18, 14, lemos o seguinte: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Isto é, vamos suportar a doença, a dificuldade, o perigo, se o nosso espírito estiver bem. Por isso necessitamos, nesses momentos, que o bom pastor nos levante, nos console, esteja ao nosso lado. Mas como é que ele faz isso? Com a sua vara e o seu cajado. Ou seja, com o seu poder sobrenatural. Como Deus fez com o povo de Israel, trazendo-lhe a libertação do exército de Faraó, através da vara e do cajado de Moisés, abrindo o Mar Vermelho. Quando Jesus é o nosso pastor, nós escolhemos ser guiados por aquele que está conosco, ser guiados, ser consolados pela sua vara e pelo seu cajado. Reparem que o texto diz que a vara e o cajado consolam. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que o Senhor nos tem dado, é Ele que nos consola. E esse consolo vem pela vara e pelo cajado. Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vejamos brevemente o que significa Deus nos ter dado um espírito de fortaleza, amor e moderação. E como podemos ter esse espírito em nós? Pois a vara e o cajado do pastor que nos consolam, isso acontece através deste Espírito Santo Consolador que opera em nós. Espírito de fortaleza, o espírito de poder. O Espírito Santo que Deus nos tem dado é um espírito de fortaleza, de poder. Mas como é que podemos ter esse poder, essa força, essa fortaleza em nós? Simplesmente deixando que o bom pastor nos guie, nos leve. É entregando-lhe todo o nosso ser e confiar, acreditar, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Mas ao sermos guiados pela sua vara e o seu cajado, ele nos dá, para além de um espírito de fortaleza, de poder, ele nos dá também um espírito de amor. O Espírito Santo que Deus nos tem dado é um espírito de amor. Mas como é que podemos ter esse amor em nós? Deixando que o bom pastor nos ame, não querendo merecer o seu amor. Quando sabemos, quando sentimos, quando entendemos que somos amados, o medo é expulso. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo é expulso, porque aquele que nos podia matar, nos podia condenar, ele mesmo deu a sua própria vida por nós. Ele escolheu nos adotar. Ele escolheu nos amar. Precisamos de ser aperfeiçoados neste amor para que o medo seja expulso. Mas também o pastor nos consola com a sua vara e o seu cajado, dando-nos um espírito de moderação. O Espírito Santo que Deus nos tem dado é um espírito de moderação. Como é que podemos ser moderados e não controlados pelos sentimentos de ansiedade e de medo? Buscando, deixando que o Espírito Santo nos encha, buscando a sua presença, buscando o batismo com o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é o Consolador, aquele que está sempre ao nosso lado.
E quando temos consciência de que Deus está sempre ao nosso lado, podemos recorrer a Ele a cada instante para que Ele nos encha, para que Ele nos controle. Concluindo, porquê é que Davi passou de Ele é o meu pastor, Ele guia, Ele refrigera, para tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam, para uma maior intimidade com o pastor? Davi entendeu quem ele era e quem Deus é. Ele entendeu que tudo está nas mãos poderosas e soberanas de Deus, que tudo o que Deus fez e faz é por amor do seu nome, conforme lemos no final do verso 3 deste salmo. Por amor do seu nome. Esta frase está no centro, podemos dizer no centro deste salmo, porque tudo o que Deus faz é para a glória dele mesmo. Ele é o centro de todas as coisas. Nós não somos o centro. Davi entendeu isso. E quando nós também entendemos que Deus trabalha para a glória do seu nome, por amor do seu nome, então entendemos também, como Davi, que o Senhor há a fazer com que nada nos falte, ao deitar-nos em pastos verdejantes, ao guiar-nos a águas tranquilas, ao refrigerar a nossa alma, ao levar-nos pelas veredas da justiça. Ele faz isso tudo por amor do seu nome, para a glória do seu nome. Porque é na nossa satisfação com quem Ele é e no que Ele faz por nós que o seu nome é grandemente glorificado por nós. Não é por acaso que Jesus ensinou a orar começando exatamente por este pedido: santificado seja o teu nome. Podemos ler em Mateus 6,9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só deseja isto, só ora por isto, quem, como Davi, entendeu que Deus ser glorificado, ser exaltado, é um benefício muito grande para nós que o temos como nosso pastor. É quando entendemos isto que passamos, como Davi, a descansar, confiar plenamente nele. E ainda que o pior nos possa acontecer, o vale da sombra da morte, sabemos que Ele está presente. O que mais queremos é que Ele nos console. O seu consolo é tudo o que Ele é para nós e tudo o que Ele faz por nós. Seja através da vara, seja através do cajado, tudo é para nosso consolo. Pois sabemos, pois experimentamos quem Ele é. Queremos que Ele seja cada vez mais quem Ele realmente é: o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano, omnipotente, Criador, o bom pastor, o nosso pastor. A vara e o cajado do bom pastor Jesus nos consolam, por isso não fugimos da vara nem do cajado. É neles que encontramos consolo, pois neles experimentamos o poder sobrenatural do nosso Deus, conduzindo-nos através das situações mais difíceis da nossa vida, até ao dia em que Ele determinar nos vir buscar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Ou seja, Davi dizia: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele dizia isto porque ele sabia que o Senhor, o pastor, estava com ele. E não há nada maior, não há nada melhor, nada que nos possa trazer mais satisfação do que Deus, Ele mesmo, na nossa vida. Deus, Ele mesmo, o seu Espírito, o tal Espírito de fortaleza, amor e moderação, a sua vara, o seu cajado, são todo o nosso consolo, toda a nossa satisfação, toda a nossa alegria, toda a nossa segurança. É tudo o que podemos ter. Por isso dizemos como Davi: ainda que a doença venha, o desemprego, a perseguição ou mesmo a própria morte física, nós não vamos temer mal algum, porque Tu estás comigo. E tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, o que nos consola, é a Sua presença, que se manifesta através da Sua vara e do seu cajado. Que o Senhor nos possa satisfazer plenamente com tudo o que Ele permite, com tudo o que Ele tem para nós, mas principalmente com tudo o que Ele é para nós. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o Senhor já tem falado connosco, através não só do louvor, mas também da palavra. Por certo, o Senhor já tem testificado dos vossos corações, o Senhor tem ido ao encontro das nossas necessidades. Então vamos agora louvar o Senhor, agradecer este culto, vamos fechar os nossos olhos novamente. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por este culto, por estes momentos de comunhão, por tudo aquilo que Tu tens falado connosco, pela alegria, pelo renovo da fé e do ânimo nas nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, tendo fé e confiança que muito mais Tu irás operar nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E nós dizemos que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o Senhor Jesus Cristo, as bênçãos, as doces consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, o nosso culto está terminado. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor e o resto de boa semana para todos.